Cara, eu te pergunto, como que a gente vai falar de Palmeiras? Como que a gente vai falar de arbitragem, de teorias? Como que a gente vai fazer isso se o Flamengo não faz o dever de casa? Eu me recuso. Eu não pretendo falar de arbitragem do jogo do Palmeiras, polêmica no Barradão, porque o Flamengo não faz o dever de casa. Se o Palmeiras antes tivesse tropeçado, ainda estariam na vantagem. O Flamengo deixou 4 pontos contra São Paulo e Inter. 4 de 6. O Flamengo, em casa, jogando para mais de 70 mil pessoas, não venceu São Paulo com transfer ban. São Paulo que não pode inscrever jogador, com o presidente afastado, São Paulo cheio de problema, chega no Maracanã e tira ponto do Flamengo. Aí vem o Internacional, 16º colocado no Brasileiro. Se o Flamengo tivesse ganho ontem, o Inter tava no Z4. Tava no lugar do Grêmio em 17º. O Inter, para todo mundo, é candidato seríssimo a perder, a cair no Campeonato Brasileiro. O Inter na próxima rodada, inclusive, pega o Palmeiras. E aí vocês vão ver o que o Palmeiras vão fazer com eles. E a gente perde ponto para eles. A gente tá falando aqui de 4 valiosos pontos. Aí daqui a pouco, a gente tem que ficar aqui. Não, mas é que o Palmeiras vai pegar um jogo lá, é que vai jogar não sei aonde, é que tem um clássico aqui, vai ter que poupar ali pra Libertadores, que a gente tem confronto direto. Aí tem que ficar fazendo um cálculo maluco. Tem que ficar contando com 3, 4 rodadas de tropeço do Palmeiras. E vocês acham que o Palmeiras vão tropeçar 3, 4 rodadas? Vocês acham que vai acontecer aquilo novamente? Que aconteceu em 2023 com o Botafogo, mesmo sem querer ganhar um Campeonato Brasileiro ali, o Palmeiras sem querer conseguiu ganhar e tropeçou contra todo mundo e ainda acabou ganhando. O Flamengo é o atual campeão brasileiro. O Flamengo deveria se colocar numa condição melhor para pelo menos chegar nesse mata-mata da Copa Libertadores contra o Cruzeiro. Porque dependendo do que acontecer na Libertadores, o Flamengo pode estar de férias em agosto ainda. Vai ficar difícil de chegar no Palmeiras. Vai colocar todas as expectativas no mata-mata. O Flamengo melhorou ou piorou comparado ao ano passado? O estilo de jogo do Flamengo não é tão predominante assim. E os times entenderam que para enfrentar o Flamengo hoje, basta você dar a bola pro Flamengo, montar 2 linhas defensivas, com 4 ou com 5 jogadores, que o Flamengo vai ficar nesse toque para trás, toque pro lado, chuveirinho o tempo todo. O Inter ontem só tomou gol porque o Alan Patrick é desarmado pelo Jorginho lá no setor ofensivo e pega a zaga do Inter inteira em aberto. Porque o jogo inteiro não foi assim. A zaga do Inter não saía por nada, ficava ali entrincheirada e o Flamengo aqui. Toca ali, volta no Pulgar, Pulgar no Samuelino, Samuelino no Jorginho, Jorginho abre o jogo. E cadê que chegava? Não chegava. O Flamengo tem um driblador? Não tem. Talvez o mais próximo disso, eu até falei ontem, seria o Samuel Lino. Mas o Samuel Lino ainda assim não é o exímio driblador. Não é o cara famoso pelos seus dribles. É um jogador muito participativo, muito voluntarioso, tá fazendo um ano mágico, mas ele não é um driblador. E é por isso que a contratação do Luiz Henrique seja muito mais importante do que a gente imagina. Quem é o driblador desse elenco? Ontem o Carrascal apareceu pra vocês como um jogador driblador? Quem seria? Vocês acreditam que o Gonzalo Plata é esse jogador? Vocês acreditam que o Luiz Araújo seria? O Bruno Henrique? O Flamengo não tem dribladores, o Flamengo não quebra linhas. O Flamengo depende da genialidade do Arrascaeta, depende da genialidade do Pedro. E aí, quando esses caras estão marcados ou estão numa noite minimamente ok, minimamente mais ou menos, o Flamengo fica muito refém. Refém de chuveirinho. Cansamos de ver jogo. O Léo Pereira virando lateral esquerdo, cruzando na área. Daqui a pouco é o Emerson Royal virando atacante. Inclusive, assim, Emerson Royal ontem, desastre, né? É difícil, cara, é difícil. Eu falo aqui que o Emerson Royal é um jogador que tem dado a volta por cima, tem mostrado mais confiança, feito partidas melhores, mas ontem só Jesus na causa, né? Não, assim, são muitos erros, cara. São muitos erros. O Flamengo perde ponto pro São Paulo, perde ponto pro Inter. Daqui a pouco vai ter que, pô, não pode tropeçar mais. E aí, como é que você vai jogar uma partida de Campeonato Brasileiro ciente que tem que poupar jogadores pra Libertadores? E aí o Flamengo joga sempre nessa 60% de potência, 50% da potência. Tem um timaço. No papel a gente olha ali, é o Lucas Paquetá, é o Arrascaeta, é o Samuel Lino, é o Pedro. Aí você vai ver em campo, desfalque, lesão, desgaste, não joga no sintético, e o outro tá suspenso por não sei quantos jogos, e o outro tá com desgaste, o outro não joga desde maio. Caraca, aí fica o time completamente desbalanceado, né? Eu vou dar nomes aqui, o Flamengo tava negociando o Alaciano no começo da temporada. Tava indo pro Bragantino, mudou de última hora os termos, até foi oferecido pro Zenit, o Zenit não quis. Hoje o Alaciano é o reserva do Pedro, ainda. Um ano com o seu reserva do Pedro. Você falava aí do ano passado do Juninho, das limitações. O Flamengo não tem reserva pro Pedro hoje. Vai ser quem? O Bruno Henrique improvisado, se o Pedro não jogar? Vai entrar o Wallace Ian? O Cebolinha, outro. O Flamengo tinha perdido o jogo pro Lanús, final da Recopa, lá com o Felipe Luiz ainda, antes do Leonardo Jardim. O Cebolinha já tava dando entrevista falando que não ia ficar no Flamengo. Na beira de campo. Falando que ia buscar novos ares, que já estava perto de opções. Não foi negociado no meio da temporada. Vai sair sem custos. Parece que até a diretoria deve ter feito algum princípio de acordo ali do tipo, termina a temporada aqui e vai seguir tua vida. E aí tá com um jogador no elenco que não faz parte dos planos. Que o Leonardo Jardim não pode contar a longo prazo. Porque não foi vendido agora, nessa intertemporada. Será que não tem nenhuma equipe que queira o Everton Cebolinha? Será que tem ninguém no exterior aí, um mercado alternativo? Arábia, enfim, futebol grego, turco, até mesmo aqui no Brasil.
Até mesmo aqui no Brasil, não tem ninguém que queira o Cebolinha. Em dezembro ele pode assinar com outra equipe. Já pode assinar. Em dezembro, janeiro vai ser anunciado por outra equipe. E aí, como é que a gente fica? Então, assim, são brechas no elenco que a gente olha assim e fala, cara, por quê? Né? Por quê? Se falava aí de. Se fala de contratações, o Luiz Henrique, o Almada, de fato vale o esforço. De fato vale. Só que o Flamengo vai ficar nessa oscilação até de fato anunciar esses caras. Até eles vestirem o manto sagrado, até entrarem em forma, terem que treinar para conhecer o elenco, conhecer o estilo de jogo do Leonardo Jardim, para começar a entrar em campo aos poucos, pegar ritmo, entender como funciona o Flamengo, como é o elenco. Até aí, meu amigo, Flamengo e Cruzeiro na Libertadores. Flamengo podendo perder aí a temporada. Atual campeão da Libertadores. Imagina só vocês caírem nas oitavas de final. Olha o prejuízo. Enfim, eu fico me questionando porque o Flamengo não consegue de fato ter uma regularidade que o Palmeiras tem. E o Palmeiras não joga de forma brilhante, não, tá? Não se enganem vocês achando que o Palmeiras é o fino da bola, muito pelo contrário. O Palmeiras é um futebol pragmático, estilo Abel Ferreira ali, não vai jogar bonito, mas é eficiente. O Flamengo tem picos técnicos impressionantes. Uma partida absurda, joga o fino da bola, faz golaço impressionante. Daqui a pouco, o Flamengo aqui, ó, murcho. Todo mundo se arrastando, todo mundo com desgaste, todo mundo cansado. Então, assim, é um time muito 8 ou 80. E o Flamengo não precisa ser sempre 8 ou 80. O Flamengo pode ser ali, meio termo total, regular, entregando tranquilidade pro seu torcedor. Então, assim, como eu falei, né? Independente do que acontecer em campo, porque eu não quero nem entrar no assunto da polêmica aqui. O Palmeiras goleou Vitória. Aí o Palmeiras pega na próxima rodada internacional. A tendência é que o Palmeiras vença. E aí a gente vai ficar o quê? Aí depender de uma atuação mágica do Pedro, fazer um hat-trick, depender de uma jogada mágica do Arrascaeta, dependendo da, sei lá, possível volta do Lucas Paquetá, entrar em campo e melhorar esse meio campo. Então assim, cara, é difícil, tá? O Flamengo fica muito refém de alguns jogadores. E o elenco que tem não era pra ser assim. Porque o De La Cruz não decide o jogo, porque o Carrascal não decide o jogo, porque o... Até mesmo o Bruno Henrique, hora entra bem, hora entra mal. Assim, cara, o Flamengo precisa de regularidade. É isso, regularidade. É você olhar pro time do Flamengo e falar, mesmo não jogando bem, esse time vence. 1 a 0 chorado, 2 a 0 2 a 1 ali de virada. Cara, não dá, cara. O Flamengo vence por 4 a 0 3 a 0 dando um show. Ou toma esses empates ridículos aí contra o São Paulo e Inter. Menos 4 pontos na tabela. Palmeiras se afasta da gente. Palmeiras vai pro mata-mata de Libertadores bem mais tranquilo que a gente. Se der ruim pra eles caírem na Libertadores, o foco total no brasileiro. E aí eles tocam a vida aí, dificilmente perdem a primeira posição. Se eles passarem, podem se dar ao luxo de botar um reserva aqui, um jogo ali, reserva. E a gente não pode mais errar. A gente não pode mais errar. O Atlético Paranaense e o Fluminense estão na cola daqui a pouco. O Flamengo vai ter que ficar olhando no retrovisor. O Flamengo agora vai ficar em terceiro, quarto, quinto lugar? Não, né? Então, assim, são coisas que a gente olha assim e fala, cara, precisa muita coisa ser melhorada. Mas, enfim, chega de pessimismo, que os reforços aí se apresentem ao longo dessa semana. Se não for agora que seja na próxima, tô contando as horas para esse anúncio do Almada, do Luiz Henrique, até mesmo de outros, tá? Se estiverem aí negociando. Também espero muito que o Flamengo pelo menos entregue regularidade pro seu torcedor. E foco total nesse mata-mata de Libertadores, cara. O adversário é bem mais difícil do que outras equipes pegaram. O Flamengo passa com a melhor campanha geral. Tem o Cruzeiro pela frente. Ainda que seja favorito, decida em casa, mas é o Cruzeiro, né? A gente sabe que é um time que complica e mata-mata. Então, não pode errar, cara. Não pode errar. E como eu disse, o Flamengo pode, na pior das hipóteses, estar de férias daqui a um mês. Imagina só vocês, o time que gastou mais de 40 milhões no começo da temporada, tá aí gastando mais de 30 milhões agora de euros. Vai ficar de férias daqui a um mês. Thiago Almada aí vai ser contratado para ficar jogando contra o Mirassol, contra o Remo, contra o Bahia, pro Flamengo garantir vaga na próxima Libertadores? Não, né? A gente quer títulos. E a gente quer títulos porque o Flamengo se coloca na condição de ganhar todos os títulos que pode. E mesmo que não seja obrigação ganhar a Copa Libertadores, obrigação ganhar o Brasileiro, pelo menos disputa até o final isso. Chegue numa semi, chegue numa final, briga ali com o Palmeiras pau a pau até a última rodada do Brasileiro. Mas enfim, já falei demais. Like no vídeo, se inscreva no meu canal. Se você tá revoltado assim como eu depois do jogo de ontem, comenta aqui o que falta pro Flamengo melhorar nesse campeonato, o que tá faltando de regularidade pro Flamengo, quais são os jogadores que você tem criticado mais. Deixe aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Porque eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, tudo já trago assuntos de futebol aqui, falando de Flamengo com vocês. Forte abraço, valeu, tamo junto.